Fique atento aos sinais que a vida te dá. Nada vem do nada, nada é por acaso. Antes de tudo acontecer, existem sinais que você às vezes não preste atenção. Fique atenta. Eu sou Adriana Mello e você está na Jornada da Mãe Viúva. Hoje eu quero compartilhar com você sobre algo que aconteceu na minha vida, sobre os sinais que a vida trouxe para mim e para o meu esposo, bem antes do meu esposo falecer em um acidente de automóvel em janeiro de 2023. O carro deu perda total e ele veio a falecer. Em 2005, ele sofreu o primeiro acidente de carro. Ele estava numa via pública, Via Dutra, parado, quando uma viatura da polícia veio e bateu na traseira dele. Ele ficou com prejuízo do carro, o carro ficou bem danificado, enfim, passou. Aquilo já era um sinal. Depois, em julho de 2005, o meu esposo sofreu um acidente de moto. Nesse acidente, o meu esposo, ele ficou bem prejudicado. Na época, ele sofreu traumatismo craniano, ele ficou em coma durante 72 horas, ele quebrou a face, ele quebrou a rótula do joelho. Então ali foi o segundo sinal. Depois de um certo tempo, ele já estava se recuperando, ele já havia passado por várias cirurgias no joelho, ele já estava melhor. E aí nós resolvemos ir para Arraial do Cabo viajar, passar um final de semana, visitar a família dele. Nessa época a gente ainda não morava lá. E aí, no exato dia que nós chegamos, quando nós estávamos saindo com o carro da garagem, vinha um caminhão assim. O caminhão quase bateu nele. Quase. O caminhão dando ré e ele saindo da garagem. Por pouco, não bateu nele. Isso lá em Arraial do Cabo. Então, ele estava saindo com o carro, né? Vamos seguir para onde a gente estava indo. E aí, nesse destino, nesse caminho, estávamos eu, ele, o irmão dele e mais duas pessoas. Veio um carro na nossa direção. Por um fio assim, não bateu de frente conosco. O carro ficou muito danificado, mas naquele momento, para honra e glória de Deus, nós sobrevivemos. E aquele acidente foi na mesma estrada em que meu esposo faleceu. Esse era o terceiro sinal. Foi o terceiro sinal. E por que eu estou compartilhando isso com você? Porque a vida dá sinais, sim. Deus nos convida, Deus nos chama, e muitas das vezes nós não queremos, nós não aceitamos. E aí nós saímos da presença de Deus e depois nós perguntamos: Deus, por que tudo aconteceu? Por que tinha que ser assim? E aí quando foi em janeiro de 2023, exatamente no dia 15, pela manhã eu tive um sinal. Henrique amanheceu naquela manhã de domingo com o nariz sangrando. Era bastante sangue. Eu, mãe de primeira viagem, falei: hoje eu vou ficar em casa. Hoje eu não vou sair, porque para mim foi muito assustador ver meu filho sangrando o nariz. Então, para mim, hoje eu vejo que foi um sinal. E eu não saí de casa naquele dia. E meu esposo havia saído de casa, ele viveu
foi na casa da mãe dele tomar café como de costume, ele sempre ia tomar café com os pais dele. Ele era um filho muito presente. E ficou na rua. Era um dia de férias, de domingo, janeiro, calor, sol, o dia estava lindo. E na volta para casa, o meu esposo faleceu. Eu não posso afirmar aqui para você que se ele tivesse aceitado o chamado, que ele não tivesse morrido. Talvez sim, talvez não. Somente o Criador pode dizer isso. Só Ele sabe de todas as coisas. Mas o que eu quero falar para você é que sim, meu esposo teve sinais. Ele teve os sinais antes de tudo acontecer. Tanto que no momento em que eu recebi aquela notícia que meu esposo faleceu, eu falei, caramba, por que Deus, o meu esposo morreu? Por que ele? Por que comigo? Por que tudo isso aconteceu conosco, comigo, com o meu filho? Poxa, o meu filho vai ficar sem pai. Ele tem apenas 3 anos e meio. Eu perguntava isso para Deus. E naquele momento, eu só questionava, eu só perguntava por quê, por quê e por quê. Querendo entender os propósitos de Deus, os planos de Deus. Hoje, com a minha mente mais calma, mais tranquila, passado 1 ano e 10 meses desde que tudo aconteceu, hoje eu vivo em paz. Hoje eu tô vivendo em paz. Hoje eu vivo tranquila. Hoje eu já não questiono mais os planos de Deus, a vontade de Deus. Hoje eu agradeço a Deus porque naquele dia Deus me deu um sinal para que eu não saísse de casa, e eu obedeci. E eu não saí. Eu vi o sinal e fiquei em casa. Eu poderia muito bem, como meu esposo falou assim pra mim, isso é normal. Meu nariz sangra de vez em quando. Isso acontece com todo mundo. Nariz sangrar, sangramento no nariz é normal. Não tem porquê hoje você ficar em casa em pleno domingo. Um dia está lindo, você pode ir à praia. Nós morávamos perto da praia, próximo da praia. O dia está lindo, a cidade está cheia. Vem, vamos viver esse dia lindo. Mas eu fiz uma escolha. Eu escolhi não ir. Eu ouvi o meu coração. O meu coração falou para eu não ir. E eu não fui. Porque de repente eu poderia nem estar aqui dando esse testemunho para você. Então, fique atenta aos sinais que a vida te dá. E o que aconteceu foi isso, gente. Nós tivemos sinais. O meu esposo, ele recebeu sinais de que muita coisa precisava ser mudada na vida dele. Ele precisava mudar. Antes do Henrique nascer, eu recebi os sinais de que o Henrique viria, de que eu iria ficar grávida. Ao contrário do meu esposo, que não deu atenção aos sinais, ao chamado, ao que Deus falava, porque Deus, ele manda mensagem através de qualquer pessoa. Ele manda mensagem por qualquer pessoa. A primeira pessoa que mandou uma mensagem, ela era uma pessoa espírita. Eu estava numa festa quando ela olhou para mim e falou assim: você vai ser mãe, mas antes de ser mãe você vai ter que ser tia para você aprender a ser mãe. Hoje eu tenho 2 sobrinhas, as minhas sobrinhas são gêmeas, ela tem 8 anos e elas nasceram antes do meu filho. O meu filho tem 5 anos. Só que antes do meu filho nascer, antes do processo de eu ficar grávida de verdade, eu recebi a segunda mensagem. Eu fui numa igreja com uma amiga minha, ela me chamou, ela me convidou para ir à igreja porque ela estava precisando de ajuda e ela me convidou para ir com ela. E chegando nessa igreja,
Lá eu tive uma revelação, onde a pessoa falou que eu iria ser mãe. Eu iria receber o que eu estava desejando. Depois, para quem não sabe, eu passei por uma cirurgia. Eu tinha mioma dentro do meu útero. E após essa cirurgia, eu levei 19 anos para descobrir que eu tinha mioma dentro do útero. E após essa cirurgia, 6 meses depois, eu recebi a terceira mensagem. Essa mensagem foi a última mensagem que eu recebi antes de engravidar. E dizia assim, era uma pessoa espírita também, tá? Eu saindo da minha casa, ela veio na minha direção no meio da rua e ela falou assim: Deus manda te dizer que você vai ter o seu menino. Você vai ter o menino que você quer. Você quer um menino, você vai receber um menino. E essa foi a terceira mensagem, foi o terceiro sinal que Deus me deu. Você acredita que quando eu fiquei grávida do Henrique, a minha incredulidade era tanta que eu achava que era uma menina. Eu me vesti de rosa no dia do chá revelação. Nós somos incrédulos. Nós dizemos que acreditamos em Deus e muitas das vezes a gente não acredita. A gente não acredita porque eu já havia recebido 3 sinais. E o meu filho nasceu. Foi um menino. Mas eu ainda não acreditava. No dia que eu fui fazer o exame, eu fiz 3 exames para acreditar que eu estava grávida, porque eu não acreditava. Eu falei, não é possível que eu estou grávida. Como pode uma mulher ficar 19 anos tentando engravidar e no dia que engravida não acredita? Falta de fé, incrédula. Entendeu? E aí, meu filho nasceu e 3 anos e meio depois, meu esposo faleceu. E o que eu quero que você hoje reflita, fique atenta aos sinais que a vida te dá. Fique atenta, porque a vida te dá sinais. Antes de tudo acontecer, acontecem coisas antes. De repente, você está aí com uma enxaqueca, com uma doença, com uma dor e acha que não é nada, mas é um sinal de que pode acontecer alguma coisa com o seu corpo, que alguma doença grave pode vir a acontecer. Fique atenta aos sinais que a vida te dá. Fique atenta às mensagens que Deus manda para você. Ok? É assim que eu vou encerrar esse vídeo de hoje. Eu te agradeço por ter ficado até o fim. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe para que outras pessoas possam descobrir que antes que tudo aconteça, existem os sinais de que vai acontecer. Ok? Até o próximo vídeo.